Svaha Tetsavitur Vidityan Perigutisai Nimai Yona Prachodayat Om Bhurve Svaha Tetsavitur Vidityan Perigutisai Nimai Yona Prachodayat. Muito bem, né? Estamos chegando para mais um de nossos encontros dos Yoga Sutras de Patanjali, do nosso grandioso mestre. E hoje nós estamos então na terceira sessão e, claro, nós estamos no 55º Sutra, né, dessa terceira sessão. Vale a pena destacar que este é o penúltimo Sutra, né, da terceira sessão e nós estamos praticamente já contextualizando a exposição, né, da saída do último véu de ilusão, trazendo paramentos, pensamentos, né, introduções, colocações, elementos, contextos que já vêm nos fazermos ter uma substância de conhecimentos, de pontos, de pensamentos, para compreender o mergulho ou ter o máximo de
contextualização em elementos possíveis mentais para que nós possamos ter mais ou menos, né, algumas definições do que significa essa etapa. Então nós estamos praticamente em Kaivalya, né, por assim dizer. E hoje o 55º Sutra ele é muito importante, porque ele vai dar continuidade às definições, né, que nós estávamos já dialogando e deliberando dentro do Sutra 53, dentro do Sutra 54, e hoje ele dá um passo a mais, né, para colocarmos-nos, né, elementos conscienciais abstratos para que nós possamos trabalhar e formatar o nosso pensamento, e assim trabalhando e formatando o nosso pensamento, poder ter um amplo e vasto entendimento sobre este ponto específico. Tá? Acho que é interessante também trazer como um destaque bastante interessante, que já praticamente nós vamos estar, né, detalhando, trabalhando esse ponto já nessa transição para a Kaivalya. O 56º Sutra, eu acho que é muito importante destacar, né, ele fala sobre Kaivalya, que é alcançado quando há igualdade de pureza entre Purusha e Sattva, estabilidade, né, onde há equilíbrio, estabilidade, harmonia, fatores que nós estamos falando com palavras tão rasas, mas que são de profundo e um vasto entendimento. Tá? Então nós estamos praticamente já às últimas deliberações e fechamento da terceira sessão dos Yoga Sutras de Patanjali. Na transcrição em sânscrito para o português, ou para uma melhor forma de eu explicar o que esse sutra significa, traduzindo para o português, ele diz assim, ó: o altíssimo conhecimento, nascido do percebimento da realidade, é transcendente. Inclui a cognição de todos os objetos simultaneamente. Abrange todos os objetos e processos do passado, presente e do futuro. E também transcende o processo mundial, né? São palavras de um título que é fácil compreensão, né? E fazem-nos mergulhar em diversas observações, né? Já no próprio escopo da exposição do título que se apresenta. Se nós vamos fazer uma observação, a primeira frase diz, né? O altíssimo conhecimento. Altíssimo, é o mais alto conhecimento, né? É o topo, é a barreira do conhecimento que se chega, né? Não significando, não dando a entender que é um limite, né? E deu. Mas dentro da busca dos Yoga Sutras, né? Dentro da busca do caminho do Yoga, é o mais alto ponto que se chega nos desdobramentos. Evidentemente que pode existir, né, posterior a esse passo, posterior a este evento, posterior a este ponto, pode existir sim, né, uma continuidade, mas em outras etapas, vamos dizer assim, outro domínio, em outro segmento talvez, porque aqui fala o altíssimo conhecimento, a palavra fala nascido, não fala adquirido, né? Não diz pegar, não diz nascido. Então é algo que se infla, é algo que se introspecta, né? É algo que vem, que interioriza, que abrange, que abarca, que se consolida, nasce, né? Nascido, percebimento da realidade, e a palavra fala transcendente, né? Quando a gente transcende algo, a gente passa a estar muito além deste algo, a gente passa a estar em vias de domínio deste algo, né? Além deste algo. Então diz que além do que, transcende o que? A condição que nós estamos, né? Essa condição de estar envolvido em Maya, a ilusão de Maya, adiante das camadas ilusórias de Maya, né? Então é fora da teia desse contexto, inclusive do próprio tempo.
muito além das barreiras e das margens que nós possamos estar mergulhados e delimitados. A gente pode até mesmo citar, falar, mas é incompreensível, incognoscível para o ponto que nós estamos. Nós não vamos conseguir imaginar, né, o mar do oceano, vamos poder pensar sobre ele, imaginar, como eu queria dizer, mas nós não vamos poder ter uma contextualização certa e correta do que é o mar do oceano, ter nascido peixe de aquário, né? Por mais que talvez elementos serão nos ditos, orientados, explicados, por alguns peixes que lá tiveram, nós não vamos ter, né, sequer a experiência real de estar mergulhado em tudo isso, sendo peixe de aquário, né? E aqui diz, o que esse transcendimento traz? Cognição de todos os objetos simultaneamente, né? Só que essa palavra todos os objetos, nos dá a entender que dentro do processo mundial, né? O que seria, por assim dizer, no mais grosso modo, o processo mundial? Nós podemos entender do mundo e do aspecto físico, né? O mundo, o plano físico, ou o universo com o seu plano físico, nós podemos entender assim. Aqui diz processo mundial, quer dizer de todos os planos, em todas as existências, em todos os momentos, em todas as etapas e seus períodos, tudo, né? Inclusive diz que é simultaneamente. Simultaneamente. E aqui diz que funde-se o passado, presente e o futuro. Há uma fusão entre tudo isso, né? Não há mais delimitações, não há mais não há mais uma barreira, vamos dizer assim, ou não há mais como interpretar. Claro que haverá interpretação, mas eu quero dizer assim para vocês, não há como diferenciá-los, né? Não há mais como ser algo com uma cortina, um tampão, um obstáculo, uma parede, né? Não há mais, né? Não há mais. Esse título já nos traz muitas colocações, né? Lembro que no encontro passado nós estávamos falando, né, do conhecimento da distinção dos similares, como é que funciona essa cognição, como é que funciona esse conhecimento nesse ponto. É algo muito misterioso, né? É algo muito transcendental. Exemplo, a gente está vendo esse objeto aqui, a gente consegue entender que ele está aqui, pela distinção que tem dos outros objetos e por estar dentro de Maya, na ilusão. Então ele está aqui acendendo e apagando, ele está apresentando-se ao Purusha, né? Paktri com seus elementos apresentam-se ao Purusha e o Purusha apresenta-se a Paktri, ao íntimo relacionamento. Mas como se dá a relação aonde não tem Paktri, né? Como se dá essa relação de entendimento, de cognição, como se dá esse relacionamento nesse ponto, nessa etapa? Então é algo que nos instiga a raciocinar. Nós já conduzimos, né, de certa forma, um pré-raciocínio ou um raciocínio sobre esses determinados pontos. Como é que se dá? Como é que se configura, né? Como é que se cria a forma de cognição nesses pontos? E como administrar tudo isso, né? Porque aqui fala cognição de todos os objetos. Entendimento de todos os objetos, né? Como é que eu posso tentar trazer alguns elementos para nós pensarmos? Aqui, na nossa forma, olha, aqui tem uma madeira, né? Da onde que veio essa madeira? Qual é a árvore? Qual é a história? Será até quando vai aguentar esse banco, né? Quem é que fez? Por que fizeram? Qual foi a ideia de fazer isso aqui? Quem é que serrou? Como é que estava o humor da pessoa que serrou? Qual é a história de toda a força e energia envolvida nisso aqui tudo? Até chegar aqui. Tá vendo essas perguntas? Esses inquirimentos, né? Sem respostas.
Aqui não tem isso, né? Aqui sabe tudo. Aqui tem todas as respostas, todos os elementos, sabe-se de tudo, de toda, e a energia que está, e tudo. Todos os objetos, tudo. Eu estou falando de objeto aqui em plano material, né? Tem seu dobramento dos seus planos, todos em qualquer direção, olhando uma estrela ao longe, né? Olhando uma estrela ao longe, um conhecimento absurdo. É um conhecimento maravilhoso, um conhecimento estupendo, né? um conhecimento imprescindível, vamos dizer assim, né? De tudo. E sem força, sem, como é que eu posso dizer assim, sem questionamentos. Está fusionado, está tudo ali dentro de um caldeirão de elementos que trazem que trazem uma... Como é que eu posso tentar explicar? Que trazem todas as respostas. Não há perguntas, não há dúvidas, não há véu, não há esconderijo. Onisciência, né, abarcante, onipresença, onipotência, 3, né? Onisciência, onipresença e onipotência, tudo fundido, né, juntos, em 3 elementos. Então a gente vê assim que é algo de uma profundidade muito importante, né? Acho que é interessante também destacar, estou dando uma observada por cima de alguns pontos aqui do Sutra, que a gente vai apresentar para vocês, eu vou aproximar daqui um pouco mais a imagem da página, né, no qual nós vamos estar observando hoje. Hoje é uma folha de rosto completa, né, e mais um trechinho, e eu vou mostrar para vocês o que o Sutra está apontando, né. O Sutra ele vem destacar esses pontos, né, esses 3 pontos. Né? Ele vai falar sobre o conhecimento da realidade, que é transcendente. Ele aborda também a cognição de todos os objetos e fala sobre o processo, né, passado, presente e futuro, que transcende o processo mundial. Então é 3 pontos. Mas por que 3 pontos? O triângulo, né? As 3 partes... Estou com frio, meu anjinho, então fica assim. Ponto. Conta. Está com muito frio, assim, ó, fica assim, isso, fica, tá com muito frio, né, pronto, vai passar, ponto. Aqui a gente tá no sul, não adianta, ela vai querer, vai lá na tua casinha, vai lá, aqui nós, não vai deixar, então fica aqui, ó, tá, nós estamos aqui no sul, né, nós estamos em atividades de verão, mas nem por isso significa que as temperaturas são elevadas ou substancialmente elevadas para as manhãs. Mas eu acredito que nós já estamos com temperatura bem elevada para hoje. Já está 20 graus. É que não tem sol, né? A sensação do ar térmica ela é mais baixa que isso. E aí os animais sempre querem procurar zonas de calor, né? Mas tudo bem, voltando aqui, então aponta o aspecto do triângulo, né, dos 3 pontos, né, e depois, claro, evidentemente que Kaivalya vem falar, né, desse equilíbrio, desses elementos em Sattva, né, no equilíbrio, vamos dizer assim, perfeito, no ponto de harmonização, ponto de equilíbrio, e aí nós estamos estabelecidos, né, aí é onde o Purusha está estabelecido em sua própria realidade. E aí encontra-se também Kaivalya, né? Então, sim, são pontos importantes que nós vamos estar fazendo essas observações, vamos estar fazendo leituras, né? Vamos estar apresentando para vocês. É interessante destacar também que nós vamos falar sobre Vivekajan Dhinana, novamente, né? Dentro aqui das colocações do Sutra, mas puxando tudo que nós já vimos como observações nos sutras anteriores relacionados a essa palavra, né? Puxando agora
e somando-se aos elementos que nós vamos estar aqui apresentando e fusionando pensamentos, articulações de entendimentos, para nos deixar mais bases de entendimento, né, fazendo essas fusões, para que nós possamos ter mais elementos, né, de entendimento. Né, nós possamos ter mais esses elementos aqui de entendimento, junto com a exposição de tudo isso. Tá? E aí nós vamos estar perfazendo o caminho que vem nos trazer, na visão de timing, as orientações do que aqui quer se passar. Mas evidentemente que nós vamos poder somente arranhar, né? Nós vamos ter uma consciência, por mais que as palavras virão num modo, numa maneira, num sentido de nos tocar, né? Ou nos fazer trazer alguns elementos, é somente arranhar, né? Nós vamos ter que, teríamos que dar um mergulho muito mais profundo para poder realmente fazer um entendimento, né, do que isso significa. E depois daí nós vamos para o 56º Sutra, né? Eu só queria falar assim a título de demarcação temporal. Isso não vai ter significado talvez nenhum para a frente, até mesmo para o momento da postagem desse vídeo, né? Isso não vai ter significado nenhum para esse período. Nós estamos hoje no dia 20, né? Nós estamos no dia 20, então significa que a próxima semana vai ser dia 26 ou 27, deixa eu só, em 2020, no mês de dezembro. A próxima semana é 27, né? Tem o que significa, é a última semana, é o último domingo do ano de 2020, o último domingo de dezembro e o último domingo em 2020. Então nós vamos estar encerrando esse ciclo, né? Nós vamos estar encerrando então esse ciclo da terceira sessão, justamente então com o findar do ano. Achei interessante a se formatar dessa maneira, né, a situação, porque nós vamos começar 2021, né? Nós vamos começar agora o 2021, então trazendo para vocês já a abertura da 4ª sessão dos Yoga Sutras e toda a continuidade, né, que nós vamos estar trazendo com eles, né, as observações, interpretações, né. Aqui tem algumas discussões mais elevadas, algumas situações mais profundas, né, de análises do que foram debatidos nesses últimos sutras. E a gente vai trazer toda essa dinâmica, né? Tem alguns elementos gráficos para ser apresentados e a gente vai aproveitar para tudo isso, né? Nós temos aí a 3ª sessão, a 4ª sessão apresentando-se, né, com 30 e poucos sutras, né? E nós vamos estar fazendo todo esse caminho. 34 sutras, né? Não será tecnicamente 34 encontros, vamos ter variações, né? Pode ser que algum precise de ou necessite de uma parte a mais, né? Como já aconteceu em diversas outras sessões, e aí a gente vai fazendo. Mas provavelmente mais um semestre, né? Mais um semestre a gente conclui, um pouco mais de um semestre, 8 meses talvez, a gente faz a conclusão e faz a entrega, né, desse conteúdo, desta obra dos Yoga Sutras, desdobrada nessa quantidade de vídeos, né, que nós temos que fazer a entrega para para o universo, né? É uma entrega para o universo. Indiferentemente da quantidade de pessoas que se agruparão ao canal, indiferentemente da quantidade de pessoas que chegarão, e esta obra é uma obra futura, né? Não é uma obra desse agora, é uma obra para a frente. Inclusive para mim mesmo, quando retornar em mais uma missão terrena, né? Terei essa base, terei essa forma de como adquirir essa própria obra, de novo revivê-la, né? E ser base e substrato para a sequência dos aprendizados, né? E é um agradecimento muito formalizado aos mestres, né? Um agradecimento muito profundo, e pelo auxílio e também ao nosso grandioso mestre Shivara Paranidhana, né? Por nos permitir
a chegar, né, até esse ponto, e todo auxílio e ajuda que a gente vem recebendo, né? A gente vem aí recebendo, e acho que é bastante interessante mesmo, tá? Aqui eu estava fazendo uma observação e olhando o Sutra de número 55, ele tem 5 parágrafos, né? Então a gente vai fazendo parágrafo a parágrafo para que nós possamos, né, através de parágrafo a parágrafo, fazer as exposições que têm de ser feitas. Evidente que na saída do último parágrafo, ele vai já fazer ele vai fazer uma colocação, ele vai fazer uma citação já para largar como um grande gancho para o Sutra 56. Nós estamos falando no encontro passado sobre o Mahasiddhi, lembra? Né? Nós falamos, não sei se foi o encontro passado ou foi o encontro que nós... foi os últimos encontros, foi o encontro passado, né? O grandioso Siddhi, um Siddhi poderosíssimo, né? Que é essa questão de distinção de classes, características, posições e tudo mais, né? E nós vemos que aqui encerra-se, né, essa atuação, porque em Kaivalya, né, em Kaivalya tudo está abarcado, em Kaivalya tudo está fusionado. Né, nós estamos vendo até essa questão, discutindo sobre distinção, sobre posições, como é uma arranhadura, né, para tentar compreender como é que funciona. Porque aqui a gente tem posições, né? Pequeno, alto, grande, distante, profundo. E lá. Como é que deve ser? Mas isso não significa que é limitado, né? Tem que ser mais abrangente, mais abarcante. Tem que ser instantâneo. Tem que ser mais profundo. Né? Mas é um local que talvez não se tenha perguntas. E nem sequer terem respostas. Porque não há necessidade de ambas. Tudo já está consumado, né? Tudo estaria assim já... Tudo teria de estar e já está, né, dentro de um algo, dentro de um profundo, né? A gente observa isso, esses pontos, e a gente já observa esses elementos, né? Que tudo tem de estar... tudo tem de estar no estar, né? É assim, algo muito importante, né? Um ponto muito... Imagine só, né? Olhar de fora no mar de aventurança, no mar do todo, né? Deve ser bastante interessante. Eu vou fazer assim, então, nós vamos passar o momento de leitura destes cinco parágrafos, mas antes eu quero mostrar para vocês então o que está escrito aqui no nosso Sutra, né? Ele fala Tarakan Sarva Vishyan Sarvata Vishyan Akraman Seti Vivekajan Dhinana, né? Eu acho que é isso, gente. Não, como eu falei já, tenho muita dificuldade com palavras sânscritas, né? Muita dificuldade mesmo. Então aqui vai contextualizar, né, sobre Sarva Vijyan, Sarvata Vijyan e Vivekajan Dhinana, né, 3 pontos específicos que nós estamos falando aqui sobre a realidade, cognição, o processo mundial, passado, presente e futuro. Tudo isso nós vamos estar contextualizando então aqui e trazendo para vocês. Eu vou mostrar o Sutra aí na tela para nós podermos então apresentar a vocês, para vocês lerem o que está ali, né, guardar o transcrito todo, e depois sim a gente vai então à leitura, parágrafo a parágrafo, vamos estar fazendo os mergulhos, vamos estar fazendo as leituras do qual nós temos que fazer. Não tentem criar esse conceito de base que nós não podemos mensurar limitações aqui, né? Não pode haver limitações. Limitações, imposições, barreiras, obstáculos, essas imposições que nós temos aqui dentro de Pactra não podem existir lá. É difícil contextualizar, porque eu quero dizer a vocês, porque nós estamos, como eu falei antes, nós estamos no aquário. Como imaginar o oceano se nós somos peixes de aquário e nascemos dentro do aquário? Né?
A gente pode ter tímidos reflexos, polidos através desses relatos, mas mesmo assim nós não vamos conseguir ter a totalidade do que é, né? Nós estamos num mundo em que nós precisamos de Paktri para poder entendermos-nos e sentirmos-nos, né? Inclusive nós temos a percepção de Purusha por causa de Paktri. Paktri está toda hora nos apertando, toda hora nos envolvendo. Paktri está a todo momento, né, trocando conosco elementos, vamos dizer assim, trocando conversação conosco para que nós possamos entendermos e estarmos aqui, né? E percebemos, né, nos auto-perceber, né? Nós estamos fazendo essa troca simultânea a todo momento com a matéria. Todo momento com a matéria, né? Eu estou aqui agora, nesse exato momento, com Paktri me envolvendo. Eu estou em Paktri, Paktri está em mim, né? Inclusive tenho elementos em Paktri. Então como se dá fora disso? É isso que nós vamos estar contextualizando. Deixa eu aproximar para vocês ali. Vamos chegar aqui perto, depois a gente organiza aqui. Opa, acho que eu estou na página errada. Não, está certo. Já vai fazer o enquadramento. Ali, ó, pronto. Ali, pronto. Arrumou o foco. Dá um pause em qualquer coisa para fazer a leitura. Espero que tenha... perfeito, né? Eu espero que tenha chegado próximo. Espero que tenha chegado ali do momento mais próximo, para que nós pudéssemos... Pode deitar de novo, minha mochinha. Pode deitar, Andinha. Deita, deita. Ponto, ponto, ponto. Deita, vem. Pronto, vem. Deita, deita. Deita, deita. Deita agora, deita, deita, deita. Pronto, pronto. Ela estava deitada, só que eu me mexi, mas tudo bem. E aí, a gente vai fazer a leitura então para vocês, né? Tomara que tenha ficado bem visível. Qualquer coisa, volte um pouquinho, dá um pause, né? Tenta dar um zoom, tenta fazer alguma maneira de fazer um print, talvez, na tela, se você está vendo na tela do seu celular, e depois dar um zoom, né, para fazer uma leitura mais profunda. Mas eu acho que tenha ficado visível, né? Bem visível na tela. Terceira sessão dos Yoga Sutras de Patanjali, 55º Sutra, transcrições de Taimini, diz assim: o altíssimo conhecimento nascido do percebimento da realidade, ele é transcendente. Ela inclui a cognição de todos os objetos simultaneamente, abrange todos os objetos e processos do passado, do presente e do futuro, e também transcende o processo mundial. Vamos entender um pouco mais sobre isso, mergulhar então no refinamento, na depuração do que aqui quer dizer. O Sutra 53 da terceira sessão, ele trata do método de obter o mais elevado conhecimento, que é o objetivo final do yoga. Este sutra define a natureza deste conhecimento. Em primeiro lugar, ele é transcendente. Deixa eu só pontualizar aqui. Vamos voltar um pouquinho no Sutra 53 e falar para vocês que nós estamos falando de Viveka Jnana, tá? Que é o conhecimento nascido do percebimento da realidade pela aplicação ao momento de processo e sucessão. Já temos contextualizados um pouco sobre, né, para trazer elementos desse sutra. Não a totalidade do ensinamento, que a gente não chegou lá ainda, né? Estamos muito longe. Muito longe. Mas a gente contextualiza ali um pouco, arranha, né? Traz alguns elementos mentais para que nós possamos raciocinar sobre isso. Em primeiro lugar, ele é transcendente. Isto é, transcende todas as formas de conhecimento dentro da esfera da existência fenomenal. Essa esfera de existência fenomenal, a gente pode botar o universo físico inteiro, né? Porque hoje nós temos uma cognição, hoje nós já temos elementos de um entendimento do universo. Muito tímido, evidentemente, muito tímido, mas hoje nós já temos, né? A nossa consciência a consciência da humanidade já foi colocada.
A consciência de Ishvara já tem, dentro do desdobramento físico, esses elementos. A humanidade já tem, né? Nós temos já o olhar para o externo. Mas mesmo assim nós estamos dentro da esfera de existência fenomenal, dos fenômenos, né? É o conhecimento, ou melhor, o pleno percebimento da realidade. Enquanto todas as demais formas de conhecimento, mesmo aqueles que são pertinentes aos níveis mais elevados da consciência, estão no reino da relatividade. Ponto. O que é reino da relatividade? Esse reino aqui é tudo relativo, né? Maia, ilusão. A palavra tarakan, que tem aqui, né, também significa aquilo que habilita o yogi a cruzar Bhava Sagara, ou o oceano da existência condicionada. Eu vou repetir, ainda estamos falando do mundo de Maia. A alma que está envolvida nas limitações e ilusões da existência condicionada liberta-se dessas completamente e alcança Taraka Dhyana, né? Ou Taraka Dhyana, né? Até aqui não tem nenhum mistério, né? As colocações desse sutra. As palavras de Taimini também são macias para agregarmos o nosso entendimento, né? Para vir somar no entendimento. Até aqui tudo mais tranquilo, né? Em segundo lugar, esse conhecimento é Sarva Vishyan, que nós estávamos falando anteriormente, né? O que significa isso? Isto significa que não somente abrange todos os objetos. Quando nós estamos falando de todos os objetos, tem que mentalizar o que é todos os objetos, todos os planos subsequenciais à Paktri, né, ao plano que nós estamos, ao plano fenomenal, todos os objetos. Mas aqui diz assim, ó, não é somente abranger, mas tê-los todos na consciência simultaneamente. O que é ter algo na consciência? Tudo simultaneamente. É onisciência pura, né? Tudo simultaneamente. É profundo, né? Sarvata Vishyan significa o conhecimento pertinente ao passado, ao presente e ao futuro. Mas é evidente, né? Se nós estamos com isso aqui acho que vem para aprofundar o conhecimento, né? Porque se nós estamos com conhecimento de todos os objetos, está tudo fundido, passado, presente e futuro já era, né? No sentido de estamos mais profundos em referente a eles, né? Estamos muito mais profundos. Assim como Sarva Vishyan refere-se ao espaço, Sarvata Vishyan refere-se ao tempo. Isto é, todas as coisas estão dentro do processo mundial. Acho que seria até interessante dar uma segurada aqui, né? Eu só tenho medo do tempo. Não, acho que acredito que nós temos tempo, né? Tempo e espaço. E quando a gente fala em espaço, né? A gente pode dar a entender que é o espaço presente. Mas quando a gente fala em espaço, a gente quer falar o espaço aonde inclui-se o passado e o presente e o futuro dentro desse espaço. Então nos faz mais ou menos entender e nos leva às seguintes interpretações de que há um conhecimento de todo o plano cósmico, do seu início e do seu fim, todo o pralaya, toda a existência e a não existência.
né? Porque se a gente tem o conhecimento de um todo, a gente também tem o conhecimento do todo de lá. Não só o todo aqui, mas o todo de lá. Quando eu falo de lá, eu estou falando do mundo das ilusões, de Pactri, e fora de Pactri. Fora das cercanias de Pactri. Tem que ter tudo. Porque se eu não tenho conhecimento, para mim poder ter o conhecimento de algo, eu tenho que estar avançado nos limites desse algo. Né? Para mim ter domínio sobre algo, eu tenho que transcender o algo. E para transcender o algo, eu tenho que estar alicerçado com conhecimentos mais transcendentes. Entende? Tomara que tenha conseguido fazer vocês raciocinar sobre isso. Então a gente para analisar que é evidente essas palavras que estão aqui, né? Passado, presente, futuro, não existem, passam, nem sequer terem demarcações. E nem sequer existe espaço e tempo. Tudo está fundido, né? Em terceiro lugar, Vivekajan Dhinana é Akranam, que também está citado aqui no Sutra, né? Isto é, transcende o processo mundial que produz o tempo. Aí o Taimni traz uma contextualização dizendo assim que no mundo do relativo, que está sujeito ao processo mundial, as coisas acontecem uma após a outra. Isto é, produz uma impressão do passado, do presente e também do futuro. No mundo da realidade que está além do processo mundial, não pode existir tempo. E essa condição atemporal é denominada eterno. Esta não é uma mera hipótese interessante. O tempo, de acordo com os mais elevados místicos ocultistas, não tem mais existência real. É meramente uma impressão produzida na consciência por sucessões de fenômenos produzidos pelo processo mundial. Por consequente, quando o yogi transcende o processo mundial, também conquista a ilusão do tempo. Esta é a mais fundamental ilusão do qual a consciência está envolvida e que é, portanto, naturalmente, a última a desaparecer, conforme indicado na quarta seção, no 33º Sutra, que fala que o universo acende, apaga, existe, não existe. Ele fala desse ponto e também fala um pouco do tempo. Vamos pensar um pouquinho sobre sucessão das coisas, né? Que nos dão perceptividade de tempo no mundo fenomenal. Exemplo, né? O que acontece? Eu estou com esse elemento na mão e eu larguei. Né? Eu estou com um negócio na mão e eu larguei. E eu criei uma sucessão de um algo, né? De um evento. E essa sucessão de um evento, ele teve início, aonde eu estava com o objeto na mão, ele teve o meio, a hora que eu larguei o objeto na mão, e ele teve o fim, a hora que o objeto cai sobre a folha do livro. Mas para que eu possa entendê-lo, ele teve também o não evento, que era o momento que ele não existia, e é um momento também que ele passou a não existir mais. Então criou-se uma sucessão, uma cadeia de eventos. Criou-se uma cadeia, eu não sei se não vai chover, não sei se vocês estão percebendo que está diminuindo a luminosidade, eu não sei se a câmera está compensando, mas só para orientá-los que está começando a escurecer, acho que vai chover. E aí, eu estou só comentando que pode ser que escureça um pouco a imagem, não sei se a câmera talvez esteja compensando com a íris abrindo, né? Só para destacar esses elementos. E aí nós estamos observando então que isso
geram-se etapas que criam-se uma linha temporal. Aqui está nos contextualizando que esta denominativa, essas denominações, essas situações em Kaivalya, elas têm de deixar de existir, né? E que qualquer condição que nós podemos denominar sobre isso é citar e estar no eterno. Muito interessante isso, né? Eterno, né, gente? É muito profundo, né? É um olhar muito profundo, né? É estar em algo de uma extrema profundidade. Eterno, né? E aqui diz assim, isso não é uma mera hipótese interessante. Não é hipótese, é o fundamento. É a realidade. Inclusive há uma assinatura que diz aqui embaixo que os ocultistas o tempo, de acordo com mais elevados místicos e ocultistas, não tem existência real. E é interessante isso, né? Porque se nós transcendemos todas as ilusões de Maya, transcendemos tudo isso, não pode existir mais, né? Nós temos que ter superado tudo isso. Nós temos que superar tudo isso, nós temos que estar além de tudo isso. E para estar além de tudo isso, tem que estar no eterno. Né? Tem que estar aonde? Na eternidade. Nós sabemos o que é, nós temos elementos para entender o que é o eterno, mas a gente não vai abranger consciencialmente o que é eterno. Eternidade. Nós falamos isso nos sutras anteriores, né? E lá na eternidade não tem não está preso, limitado a sucessões, né? Não está delimitado por início, por meio, por fim. Como aqui nós criamos aquela cadeia de eventos agora, né? E soltamos o papel, iniciamos, meio e fim, tempo, né? Um período para que as coisas possam acontecer. No eterno, se não tem tempo, como é que não tem essa? Vamos fazer o bolo para 45 minutos. Exemplo, estou usando um exemplo aqui hipotético. Não existe nada disso, tudo é fundido, né? Está em todos os lugares, todos os objetos ao mesmo tempo. Imagina estar no passado, né? Está na existência, no início do para lá, está no fim do sistema do para lá, está no meio, está em todas as vidas e consegue interpenetrar todos os pontos que forem necessários de todas as vidas. Está em tudo, está em todos. Imagine nessa condição em Kaivalya agora, está em tudo, está em domínio, está em todos os objetos. E está afastado deles ao mesmo tempo. É algo de uma profundidade muito... Né? Se nós começarmos a aventurarmos a nossa mente, vamos pensar aqui que nós estamos conversando aqui, deliberando agora, né? E vamos pensar que tem um conhecido nosso que atingiu Kaivalya. Ele está em nós. Ele está fundido em nós, ele está infundido em toda a humanidade, em todos os processos, ele está fundido em tudo. Tá? Agora vamos tirar essa ideia de pensar que um amigo nosso está. E vamos pensar que nesse exato momento, a gente não sabe quem eles são, mas eles estão em Kaivalya. E eles estão em nós. E eles estão em todos os processos, eles estão com a consciência abrangendo, abarcando todas as coisas. Só hipoteticamente falando, né? Todas as vozes, todos os gritos, todos os choros, todas as lamentações. Muito grossamente falando só de planeta Terra, né? Está em toda a vida, em toda a existência. Está no início, no meio, no fim. Aqui diz um elemento que é muito interessante, diz que aqui fala assim, ó, o tempo
o tempo, de acordo com os mais elevados místicos e ocultistas, não tem existência real. É meramente uma impressão produzida na consciência pela sucessão dos fenômenos produzidos pelo processo mundial. Então o que aqui quer nos afirmar? Que mesmo estando lá em Cavalier, significa que o projeto não se finda. Não é o projeto, o ver, o observar, né, o compreender o processo não se finda. Né? Não sei se deu para entender. Eu queria dizer assim que estou em Cavalier, né? O processo mundial continua existindo e eu ainda tenho acesso ao processo mundial. Eu não fico apartado, eu não fico separado, eu não fico em outro ponto. Eu estou ainda no processo mundial. Isso vem mostrar que o yogi que atinge Cavalier não significa que ele parte do mundo, né? Ele pode continuar no mundo, cumprindo os seus processos. E agora uma dúvida que talvez venha esclarecer no próximo sutra, e talvez já tenha aqui, mas agora me foge a cabeça, se em Cavalier ele pode ainda agir, ou se há interesse em agir nos processos do mundo, né? Talvez não, porque ele vai mudar e alterar, e não é esse o objetivo, né? Mas enfim, vamos continuar avançando aqui. Faltam 2 parágrafos, tá? O fato de viver Kajandinana, ser no sentido de sarva vigian, sarvata vigian e akraman simultaneamente, tudo simultaneamente, significa que o mundo real não é algo separado do mundo relativo. Estamos agora aqui falando sobre isso, né? Passar do mundo real, que fantástico, veio a resposta aqui, ó. Não significa assim deixar para trás o mundo relativo. Significa ver o mundo relativo em sua verdadeira natureza e em sua correta perspectiva e viver nesse mundo à luz do real. Puxa vida, eu vou parar aqui um pouquinho, nós já vamos fazer. Então, atingindo Kaivalya continua, mas cai todas as ilusões, acaba-se todas as ilusões do relativo. O relativo não há mais domínio com as suas garras em maia sobre, né, sobre o yogi perfeito, né? Sobre este yogi perfeito. E aqui diz, estabelecido em seu verdadeiro eu, o yogi autorrealizado pode viver e trabalhar no mundo relativo, usando todos os poderes que Paktri colocou à sua disposição, mas sem ser de modo algum afetado Não sei se os cães não vão brigar. Acho que o cão do vizinho saiu. Eu acho, não sei. Talvez seja, não sei. Tem uma casa aqui em cima, né? A casa da minha cunhada, ela mora em cima e ela tem... Mas enfim, vamos seguir. O yogi autorrealizado, né, pode viver e trabalhar no mundo relativo, usando todos os poderes que Paktri colocou à sua disposição, mas sem ser de modo algum afetado pelas ilusões que Paktri cria, ou que ele cria, para aqueles que ainda não conseguiram dominá-la. Então, ou seja, passa a ser o yogi perfeito. Passa a estar em todas as coisas, expondo-se em todos os elementos, estar vivo e contextualizando todas as situações, todas as coisas, mas além de tudo isso, né? Além de tudo isso, ainda está em Paktri, né? Ainda está vivendo e ambientado em Paktri. Não sei se... Bom, vamos dando continuidade aqui.
Falta um parágrafo para nós encerrarmos, nós temos aí cerca de 5 minutos para poder fazer o fechamento, né? Aqui diz assim: um estudante constatará que a terceira seção, o Sutra de número 55, expõe com uma maravilhosa lucidez e em poucas palavras as características essenciais da realidade eterna, que é o objetivo de treinamento e da disciplina do yogi. É claro que não poderá ter desta afirmativa intelectual a melhor ideia com relação à verdadeira natureza. É verdade, a gente não vai conseguir da experiência desta realidade, mas será capaz de ver que é algo grandioso e digno de esforço de ser alcançado, para alcançá-lo. A palavra it é apenas o encerramento do assunto dos siddhis que estavam sendo estudados. Eu não achei só ser sit, né? Acho que é isso aqui. Akraman sit, sit ali, né? Encerra apenas o assunto referente a todos os poderes dos siddhis que estavam sendo estudados, né? Claro que, como disse aqui, o Taimini expõe, né? E é difícil, né? Mas são formas que Taimini nos trouxe de elementos, né, para poder trazer as definições, um pouco das definições do que representa tudo isso. Teve de ter sido mencionado sobre o processo mundial, teve que contextualizar sobre passado, presente, o futuro, né, e teve que falar sobre cognição também direta e trazer esses pontos, né, que Taimini também nos traz de apoio, para que nós possamos entender, né, que nós possamos mensurar e analisar e ver. Não a ponto todo, é muito maior, né? Mas pelo menos nos traz alguns elementos para que nós possamos tocar, que nós possamos ter base, que nós possamos ter exposições, né, para que possamos falar sobre esse ponto. E diz aqui, né, que as melhores ideias aqui, né, contando as melhores ideias para nós podermos ter as definições de tudo isso. E se você parar para analisar, as melhores ideias. Porque de que forma você definiria esses pontos? De que forma você faria para poder analisar tudo isso? É um assunto magistral, de forma magistral, foram trazidos aqui pela gente, né, e exposto por Patanjali, há tantos mil anos, né, que você possa imaginar, antes de Cristo, esse mestre já, sem o conhecimento dessa ciência de hoje, já tinha todo esse conhecimento, trouxe todos esses elementos que ainda nos chocam ao entendimento no dia de hoje, e o nosso grandioso mestre Patanjali nos traz nesse período, né? Então é interessantíssimo mesmo dar um mérito muito profundo e ver o quanto era um grandioso mestre Patanjali, abaixo ainda de muitos outros mestres, mas que com certeza já por trazer essas informações, acredito que já dominava tudo essas questões, né? E nos traz a contextualizações de elementos muito profundos para tudo isso. Muito bem, né, gente? Nós vamos então encerrando por aqui. No próximo encontro nós vamos falar do 56º Sutra. Vamos encerrar a terceira sessão. É um encerramento, tá? É um encerramento da terceira sessão. É um momento muito, muito feliz, muito alegre. É um momento assim de muita energia, muita força. E um agradecimento muito especial aos mestres que nos ajudaram a todo esse caminho. Mas acho que vamos deixar esses fechamentos para a última sessão, que a última sessão nós faremos os fechamentos necessários, né? Nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. Se vocês têm algo a acrescentar, complementar, direcionar, orientar, coloquem embaixo nos comentários. Será muito, muito interessante de obter esses raciocínios, essas informações. E a gente está aqui, entregando para vocês, então, de todo o coração, um pouquinho que a gente pode entregar, um pouquinho que a gente pode contextualizar. Os mestres sempre estão nos dando um auxílio, volta e meia, a gente tem que estar com o coração muito harmonizado para ouvi-los, né? E muitas vezes a gente também não está, mas a gente agradece quando está e quando a gente consegue trazer todas essas informações. Então, muito obrigado a todos, né? Um grande abraço, até o próximo encontro e Namastê.
Tetsa Vitor Veritian Peribodo Saint Marie Leonardo Precho Dayat.